Olá, sejam muito bem-vindos ao Externaliza Podcast. Esse podcast foi feito para que a gente coloque os assuntos de dentro para fora, ajudando aí você conhecer-se melhor com todas as narrativas que a gente trata aqui. Hoje não seria diferente, nós estamos aí na última semana de setembro e não poderíamos deixar passar em branco o assunto Setembro Amarelo, prevenção a suicídio. Então, o tema hoje do nosso episódio é a dor do suicídio, quando partir, parte a todos. E para isso nós contamos com uma especialista na mesa e eu vou apresentar ela para vocês logo em seguida. Gente, primeiro eu quero falar aqui dos patrocínios. Esse programa, ele existe com a ajuda de todos vocês. Então, estou aqui toda vestida e trabalhada da Crave Rosa. Crave Rosa tem loja em São Miguel Paulista e em Suzano, vocês já sabem, craverosa.store, vocês vão achar assim, um look melhor que o outro. Se a gente tá falando de look, obviamente a gente tem que falar dos nossos acessórios. Vocês sabem que eu tô sempre aqui com um brinco de resina colorido que realmente enaltece a beleza da mulher. E aí eu estou falando de Inspirações JE. Vocês têm um cupom, externaliza 15% de desconto nas compras e acima aqui dos R$80, vocês vão receber este copinho aqui personalizado. Temos também, eu estava fazendo uma sessão hoje, Estúdio Elo Pilates. O estúdio da Pri está pronto para receber vocês e cuidar muito bem da coluna. Estava aqui antes do set, a Laís fazendo umas massagens, porque realmente não é brincadeira e a gente precisa cuidar da nossa coluna. O Estúdio Elo Pilates está localizado em Poá. Temos também Tamires Feres. Vocês viram a mudança que aconteceu aqui no programa, que a gente mudou a nossa marca, justamente porque o seu nome é o seu maior patrimônio. Se você é empreendedor, você precisa registrar a sua marca, então chama a Tamires para conversar. E por último, Clínica Nova Odonto, a clínica que eu faço parte. A gente faz atendimento infantil, até idoso, todas as especialidades com muito amor e com muito carinho para vocês. Também está localizado em Poá. Todos os nossos patrocinadores estarão descritos aqui na descrição do episódio. Então vamos falar dela. Bom, nós temos um assunto super importante. O Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. O lema de 2024 é: se precisar, peça ajuda. Então a gente tem aqui um diálogo aberto porque nós precisamos falar sobre esse assunto. Para isso estou contando com ela, Silvanice Souza. Ela é psicóloga, suicidologista, terapeuta cognitiva comportamental, terapeuta ABA e pós-graduanda em parentalidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E desde já agradeço a sua presença e por ter aceitado o nosso convite. E eu agradeço o convite. Bom, Sil, cada hora eu vou te chamar de uma coisa. Silvanice, Nice, Sil. E é um bate-papo que é um assunto muito sério, mas que a gente precisa falar de uma maneira clara para os nossos ouvintes, né? Começa explicando o que é a sua especialidade e esse nome que é difícil aqui no Brasil, né? A gente ter conhecimento. Na verdade, suicidologia é uma especialidade que a gente trabalha o suicídio, a pós-venção, a prevenção e a parte de luto também, e os processos autodestrutivos da pessoa. De fato, ela é nova, na graduação a gente não vê, não se fala muito sobre essa parte, né, sobre a questão do suicídio, quase não se vê na graduação. E aqui ela é uma pós-graduação, uma especialização que deve estar agora com 2 anos e pouco. Eu estava na quarta turma, 4 anos eu acho, porque eu sou da quarta turma, né? Agora que eles estão com a quinta turma. Então, ela é nova aqui. Quem trouxe para cá foi a Karina Fukimitsu. Ela foi estudar nos Estados Unidos e trouxe pra gente. Ela é brasileira? Sim, ela é brasileira. E ela perdeu a mãe por suicídio, né? Não. Não? Não, a mãe dela teve várias tentativas de suicídio, o que despertou na Karina o desejo de trabalhar e entender, né, sobre o assunto. E
quando ela começou a trabalhar, e a história dela é muito bonita, em um momento a mãe falou que não ia mais fazer aquilo, né, e ia trabalhar junto com a Karina. Então, Teve uma mudança de cenário totalmente. Exatamente. E aí ela trouxe, e junto com a Faculdade Forte, ela faz esse trabalho que é fantástico, que eu super indico para as pessoas da área de saúde, que é muito, muito importante. É uma pós-graduação muito, muito bonita. Ontem eu estava vendo um pouquinho da história dela, né? Porque a gente começa a ver o tema, já apareceu o nome dela. E o quanto é importante tudo que ela vem trazendo e informando, até porque nos dados, acredito que você vai trazer também esses dados, a gente vê uma crescente muito grande no Brasil e principalmente na faixa etária ali dos 14 aos 29 anos. Isso corresponde? É isso mesmo. O número de os jovens e idosos, né? É a segunda maior causa de morte entre os jovens de 14, 15 a 29 anos de idade. E mundialmente acontece muito. Teve uma diminuição, né? Tá em 700 mil, eram 800 mil, mas no Brasil teve uma crescente. De fato, teve uma crescente. E você acha que isso se deve ao processo de pandemia? O que você associa a essa crescente? Na sua vivência clínica, né? O que você vê no dia a dia? Eu acho que assim, eu acho que a pandemia tem... A pandemia, a gente não estava preparado para viver uma pandemia, né? Então, assim, o afastamento social fez com que muitas pessoas adoecessem. Então, tem uma crescente por conta disso? Tem. Tem uma crescente aí na questão de violência doméstica, de violência sexual. Tudo isso cresceu na pandemia e isso faz com que a pessoa fique propensa a pensar na morte, né? A idealizar. Os problemas, eles vão ficando cada vez mais intensos, né? Mas a gente até chegou a ter uma conversa sobre isso. Isso é muito individual, né? Sim. Não é uma coisa que, então todos estão vivendo isso, todos vão ter a mesma reativa, né? E aí eu quero que você aproveite e fala para quem está ouvindo a gente, como que a gente identifica? Existem comportamentos suspeitos? O que você faz quando você está diante de uma pessoa de um intenso sofrimento? Na maioria das vezes isso vai ser velado, a pessoa vai esconder ou a pessoa vai começar a comentar sobre isso. Como que a gente identifica? Como você mesma disse, isso é muito subjetivo, é muito individual. Cada pessoa ela reage de uma forma. O que a gente sabe é que, na maioria dos casos, quem se suicidou, quem morreu por suicídio, tem algum transtorno mental. Mas a gente consegue identificar algumas mudanças de comportamento, principalmente no jovem, no adolescente, né? E algumas mudanças muito significativas é a questão dele se afastar de amigos, não querer fazer coisas que antes ele sentia prazer de fazer, reclamar de não querer ir à escola porque está acontecendo alguma coisa. A gente precisa ficar atento. Porque na maioria das vezes as pessoas falam, isso é mimimi, isso é frescura. Alguns falam de fato que estão pensando em suicídio, mas não são todos, né? Então, assim, a gente precisa prestar atenção a alguns sinais. Então, se o seu filho, por exemplo, é uma criança superativa, gosta de jogar bola, gosta de sair com os amigos, é falante, e aí você vê que ele começa a querer ficar só dentro do quarto, não quer sair mais, perdeu o prazer por coisas que antes ele sentia prazer, é um sinal de alerta. Certo. Tem crianças que falam que eu não quero ir para a escola. Mas por que você não quer ir para a escola? Porque estão falando de mim. E aí ele fala o que estão falando. O pai precisa ficar atento a isso. A mãe também precisa ficar atenta. Porque se a criança já está falando o que ela está sentindo, procura saber, vai até a escola, tenta entender o que está acontecendo. Em muitos casos, a gente pede até para os pais tirarem daquela escola, que é o chamado bullying, né? Às vezes está sofrendo bullying por algum motivo. E
isso faz com que com que a criança ou o adolescente se sinta tão mal, que começa assim a pensar em morrer. E aí começam as ideias, né? E aí de repente as tentativas e pode de fato chegar a morrer por suicídio, né? Então a gente precisa se atentar. E uma curiosidade minha, eu também, sabe, que eu atendo crianças, né? E quando que começa a surgir esses pensamentos? Tem uma idade? É acima dos 12 anos? Tem algum fator que diz sobre isso? Não. Eu já ouvi falar de crianças de 5 anos de idade que queria morrer. Então, que falou que queria morrer e, de fato, demonstrou isso. Né? Mas, geralmente, crianças a partir dos 8 anos de idade já pensam e já começam o processo de mutilação, né? De se machucar. Então, a gente precisa ficar atento a alguns sinais. Crianças morrem também por suicídio. Eu vejo que eles têm aquelas coisas de desafios, muitas das vezes, coisas que é estimulado às vezes por jogos ou na própria escola, né? O que eu costumo falar para os pais na clínica? Uma criança menor de 12 anos de idade não deve ter celular. Ixi, aí você pegou num espinho. Uma criança pequena, assim, ela não tem por que ter celular. Então eu peço para os pais lembrarem um pouquinho da infância deles, da adolescência deles, né? O celular não é tão antigo assim. Sim. Nós não tínhamos celular. E a gente tinha muitas atividades para fazer, era algo que não fazia falta. Então por que dar o celular para um filho tão pequeno? Então, o celular não é o jogo que ele joga que vai fazer com que ele sinta esse desejo, com que ele chegue ao ponto de pensar em suicídio. Não é isso. Mas o acesso às telas faz com que essa criança deixe de viver uma vida social. E aí é que está o problema, né? Nós precisamos viver uma vida social, estar com outras pessoas. Esse é um contato importante e necessário. Esses pais também fazem isso porque geralmente moram em apartamentos e aí eles trabalham fora. E o que a criança vai fazer? Vai para a tela. O que mais hoje as crianças gostam é dos joguinhos em celular, em tablet. E aí isso fica fácil, né, para os pais, porque eles ficam ali entretidos com aquilo e os pais conseguem fazer as outras coisas e falta o que é principal, né? Contato com outras pessoas, o afeto, o carinho, a brincadeira do dia a dia com o pai, com outras crianças. E aí essa criança começa a adoecer. E é isso. Eu acho que a gente já está vivendo, né, uma fase totalmente diferente dos nossos antepassados, né? A gente vê muito constantemente num jantar, as pessoas estão ali socializando, mas todas estão olhando cada uma para o seu celular, né? Então a gente já consegue perceber nos adultos uma mudança de comportamento. Eu costumo falar que você pode ter lá 10 mil amigos na rede social, mas nunca se foi tão solitário como nos dias de hoje. Primeiro porque a nossa vida é super frenética, então as pessoas trabalham o dia inteiro, têm seus compromissos, cada vez é mais difícil você ter tempo para tomar um café da tarde com um amigo. E segundo, sim, a rede social ela traz uma falsa sensação que você está conectado e que você está socializando. E isso pode ser uma válvula muito ruim para o adulto. Agora vamos contextualizar isso na vida de uma criança, né? Eu atendo frequentemente crianças em jogos online. Mas você vai na casa do seu amiguinho? Eu pergunto, não, tia, a gente só conversa pelo joguinho online, né? Mas você conhece? Aí eu pergunto pra mãe, mas você conhece o amigo? Não, nunca ouvi falar, nem sei quem é. Então, realmente, as nossas crianças vivem fases bem perigosas, né? E aí dá acesso a várias outras coisas, pornografia, enfim, o buraco vai ficando cada vez mais embaixo, né? Ô, Silvanice, e de uma maneira geral, quais são os principais mitos que você vê em relação ao tema suicídio? Então, por exemplo, eu vejo muitas vezes falas do tipo, quem fala que vai se matar não vai se matar.
Então Mito. isso é um mito, Sim. né? Porque a gente constituiu ali nossa sociedade em cima dessas conexões e esses textos que são totalmente sem fundamento. O que você pode falar sobre esses mitos que você vê no dia a dia? Essa fala que você trouxe é: quem fala que vai se matar geralmente está só querendo chamar atenção, né? Para nós suicidologistas é exatamente isso. A pessoa está querendo chamar atenção. É um grito de socorro, né? Exatamente. Ela quer que olhe para ela, ela precisa que olhe para ela, né? Então, uma das coisas que a gente se preocupa muito é quando a gente lê ou quando a gente ouve falar que alguns suicídios ou muitos suicídios poderiam ter sido evitados. A gente precisa prestar bastante atenção nisso também. Ser suicidologista é aquele especialista que está ali preparado para ajudar aquela pessoa, para acolher aquela pessoa, mas não para salvar. A gente não tem essa capacidade de salvar ninguém, né? Então, isso também é um mito. É suicidologista, então vai salvar meu filho. Não. E é Não uma grande responsabilidade, né? O que a gente já conversou, porque às vezes o pai entrega o filho nas suas mãos e fala, pronto, resolvi o problema agora. Não é assim. É assim, mesmo é uma comparação com uma escola, por exemplo, que o pai leva lá e quer que a escola eduque. Não, isso começa em casa. Então, aquele adolescente ou aquela criança que está falando de morte, de morrer, né, que ela está com esse processo de tanto sofrimento na vida dela, a gente tem que olhar para essa família, o que está acontecendo. Então, quem trabalha com suicídio, o suicidologista, ele não só trabalha com a pessoa, ele também trabalha com essa família para entender tudo o que está acontecendo ali, tentar ver aonde que a gente pode ajudar para mudar o comportamento daquelas pessoas naquela casa, né? As coisas vai para além do que as pessoas imaginam. A maioria das pessoas que morrem por suicídio, elas não queriam morrer, mas a dor na alma era tão profunda que elas não viam uma outra alternativa a não ser a morte. Então, por isso que elas chegam ao ponto final. Porque é um sofrimento muito grande, que às vezes para o outro não é tão grande assim, porque como a gente conversou já, tá tudo muito relacionado a como a pessoa vê a vida, como ela enxerga as coisas. Não é igual para todo mundo. Por isso que filhos que são criados, educados numa mesma casa, pelos mesmos pais, e têm as mesmas coisas, numa determinada situação, um se comporta de uma forma e outro de outra. Está relacionado a como cada um deles vê a vida. É como uma lente de um óculos. É assim que eu explico para os pais na clínica, né? A lente do óculos, para a gente ver nítido, ela precisa estar limpa. Se ela estiver suja, a gente vai ver tudo embaçado. Se ela estiver trincada, a gente tem que trocar. Senão a gente não vai conseguir enxergar direito. Assim são as lentes dos nossos olhos. Eu enxergo o mundo e a vida de uma forma e você enxerga de outra. Por isso que alguns não conseguem lidar com essa dor. E outros sim. Então, o suicidologista não vai salvar ninguém, mas a gente está lá para acolher, para escutar, né? Entender aquela dor e tentar ajudar a pessoa. E você trabalha também com TCC, né? Que é a terapia de mudança de comportamento, né? Isso. Essa terapia você aplica a esses pacientes? Sim, sim. Porque a única coisa que você pode propor para esses pais e até para essa pessoa que você está atendendo é uma mudança de percepção. Exatamente. Do ambiente que ela vive, do modo como ela enxerga a vida. Isso, exatamente. A terapia cognitivo-comportamental, ela acredita que primeiro a gente pensa ou a gente vivencia algo no ambiente que a gente está. A partir daí a gente sente uma emoção e depois disso a gente se comporta. Então,
o que que a gente faz? A gente faz o paciente identificar quais são esses pensamentos disfuncionais, limitantes. E aí ele identificando, a gente ensina ele a conseguir modificar esse pensamento para mudar essa emoção e mudar o comportamento. É uma terapia fantástica, eu já fiz essa terapia e eu sempre brinco que é aquilo, você acorda de manhã, você bateu o seu pezinho na quina da cama. Você tem duas ações para fazer. Ou você vai achar que o resto do seu dia vai ser muito ruim, porque você já acordou acontecendo isso, ou você agradece, ressignifica isso e foca em outras coisas e esquece isso que passou. Então, acho que a nossa grande dificuldade é isso. Às vezes a gente fica num limbo das nossas emoções, né? E você fica patinando e você não vê essa saída. E aí, depois que você passa por terapia e faz todo esse processo, a gente até já falou sobre isso, né? Você olha assim pro passado e fala, nossa, mas por que eu sofri tanto tempo por esse problema? Mas é isso, a gente precisa de uma luz, de um terapeuta ali, indo com você durante esse caminho para mudar essas sensações, essas percepções, né? Exatamente. Existe algum componente químico em relação ao suicídio? Então, por exemplo, o paciente precisa de medicações complementares. O que essas medicações ajudam? Então, o que eu, na clínica, quando o paciente chega e ele está extremamente deprimido, né? E a gente consegue perceber isso é perceptível. Primeira coisa que eu peço para o paciente é para ele fazer alguns exames, né? Fazer o exame de sangue para a gente ver qual que está o nível da vitamina B, a B12, a B6, para a gente ver como que está a vitamina D, porque a falta dessas vitaminas faz com que a pessoa tenha os mesmos sintomas de um transtorno depressivo. E a reposição delas faz com que tudo volte ao normal. Isso é incrível, né? É. Porque esse ano eu fiz uma bateria de exames, eu estava extremamente cansada, angustiada. E aí eu lembro que a médica falou para mim, o seu problema é falta de vitamina B12, vitamina D. Isso e mesmo. aí a gente fica meio cético, né? Nossa, eu tô assim por causa de uma vitamina. E assim, eu fiz o tratamento e como isso mudou a minha qualidade de vida. Então é importante a gente falar sobre isso, porque realmente nem tudo é um quadro depressivo desse transtorno que a gente está comentando aqui. Pode sim ter algumas outras terapias, ajustar ali os níveis de vitamina do corpo e resolver-se um problema, né? Exatamente. Agora, em alguns casos tem transtorno, né? Então, assim, tem alguns transtornos que fazem com que a pessoa também comece a entrar nesse estado de humor muito depressivo. E aí sim, a gente indica para ir a um médico psiquiatra, porque ele que vai avaliar e ele é que vai passar o medicamento correto, que vai agir naquilo que está faltando, né? Porque é um conjunto, né? Não é só emocional, também tem a parte genética, né? Tem a parte do que está faltando lá. Você faz toda essa investigação junto com outros profissionais. Exatamente. Eu faço a investigação, geralmente quando vai para o consultório, no atendimento, eu aplico um teste a nível investigativo, não é teste para laudo, mas é um teste autorizado a nível investigativo para ver como é que está essa questão de depressão, de ansiedade, de desesperança desse paciente, junto com a nossa conversa, com a minha observação, aí eu encaminho para um médico psiquiatra. E nós temos bons médicos psiquiatras hoje que trabalham em conjunto com a gente, que tanto infanto-juvenil quanto adulto, que faz um trabalho fantástico porque a gente pode fazer trocas com esses médicos, né? E aí, que antigamente a gente não conseguia, assim, com tanta, né, facilidade. Antigamente, cada um na sua caixinha, né? Isso. Hoje a gente consegue se unir e todos falarem a mesma língua daquele paciente. Exatamente. Né? Então a gente faz essas trocas, já passa pro médico como é que tá esse paciente, o que está acontecendo dentro da clínica, mesmo seguindo a questão do sigilo, respeitando o sigilo. E os médicos vão trocando medicamentos se for necessário. A gente consegue observar quando um paciente, por exemplo, ele tem um transtorno bipolar, é um paciente que pensa muito em suicídio. O que está faltando,
não é o mesmo medicamento de um paciente que tem um transtorno depressivo. Então tem tudo isso que a gente vai avaliando e vai passando para o médico psiquiatra para que ele possa então medicar da maneira correta. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui leva a todos que estão nos ouvindo a entender o seguinte: não adianta tratar só da pessoa. Essa família vai ter que estar ali inserida nesse processo. Não é um processo, você não tem uma varinha mágica que vai transformar aquele comportamento. São meses, né, ali de acompanhamento, de terapia. E aí, quando chega um quadro para você de alguém que já tentou o suicídio, mas que não conseguiu finalizar, existe uma preocupação muito grande nos pais na questão: será que vai tentar de novo? Né? A gente vê que é uma grande angústia deles. Existe essa propensão de quem tentou uma vez tentará várias vezes? Sim, com certeza. E aí, como que você lida com a família em relação a isso? Eu acho que o suicídio, as pessoas geralmente falam muito de suicídio no mês de setembro. Eu acho que o suicídio, ele é um assunto que precisa ser abordado sempre. Principalmente em escolas, nas igrejas, em todos os lugares. A gente precisa falar para a gente conscientizar as pessoas, para que as pessoas consigam entender que não é frescura, para que elas possam... Não é para chamar atenção. Que não né? é para chamar atenção. Então, quando a gente está trabalhando com a família, eu trabalho falando claramente tudo, assim como eu falei aqui. Eu não tenho condições nenhuma de salvar o seu filho, ou a sua filha, ou sua esposa, enfim. Eu não tenho condição para isso. O meu trabalho não é esse. Porque o trabalho do terapeuta, do psicólogo, se fosse por nós, a pessoa chegaria ali e a gente tiraria aquele desejo dela, né? E ela iria embora feliz e contente. Não, a gente não consegue. É um processo lento e eu deixo muito claro: a gente precisa da sua ajuda, da ajuda de quem mora com essa pessoa. Senão as coisas não vão funcionar, né? Então, começou o medicamento, não pode ficar sem estar sendo assistida por alguém. Essa pessoa que começa o medicamento precisa ter alguém 24 horas por dia com ela por um período de no mínimo um mês. Que é a fase de adaptação também, né? E é a fase de muitas mudanças. O medicamento vai trabalhar justamente naquilo que ele precisa trabalhar. Então, se é um transtorno depressivo, vai deixar a pessoa mais depressiva, só que com mais força. Então, aquilo que ela sentia desejo antes de fazer, que passava aquelas ideias na cabeça dela, e ela não conseguia fazer já por conta desse estado de humor muito depressivo, agora ele está trabalhando, está funcionando, essa força vem. Então, a pessoa precisa ficar com alguém, não pode ficar sozinha. Entende? Então, assim, isso tudo eu já falo para os pais, para que os pais fiquem atentos. E assim a gente vai conversando. A família tem que estar junto, em conjunto. Não é só vou entregar para o psicólogo, até porque o psicólogo, o suicidologista, ele vai ficar com essa pessoa 1 hora por semana. Se precisar mais 1 horinha em um outro dia, ela não fica o tempo todo, né? Então, precisa de ter uma família ali ajudando na vigilância, exatamente. E aí a gente vai orientando as coisas que precisam, porque aí o paciente vai trazendo quais são as necessidades dele, né? Então, eu preciso de mais afeto, e a gente percebe que é do pai, por exemplo. Chama o pai. E aí a gente orienta o que o pai deve fazer para poder ajudar esse filho. E assim a gente vai trabalhando e as coisas vão acontecendo. Vou aproveitar essa fala e vou chamar na mesa a Laís Franco. A Laís é fisioterapeuta e ela perdeu um irmão, né, pelo suicídio. E ela veio aqui trazer o depoimento dela. Seja muito bem-vinda, Laís. Senta aí pertinho da Silvanice. Bom, lá.
Primeiro eu quero começar agradecendo a sua presença. Eu sei que por tudo que a gente está abordando não é fácil falar sobre esse assunto, muito menos ter vivido o que aconteceu, né, na família de vocês. Eu quero que você fale para quem está ouvindo, desde o começo, assim, quanto tempo faz que aconteceu e como você recebeu essa notícia. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Então, fazem 6 anos que meu irmão faleceu, né? Na época ele tinha 28 anos, a idade que eu tenho hoje. E a princípio, em relação o acontecimento foi em casa, né? A princípio, quando encontramos ele, foi desespero, né? Gritei, corri, foi o que eu senti na hora, né? E depois me veio, assim, uma luz de tentar me acalmar e ajudar os meus pais, né? E aí depois que a ambulância chegou e tudo mais, que recolheram o corpo dele, foi quando meu pai ligou, que foi constatada mesmo a morte dele. Sem reação, assim, sem acreditar, né? Porque escutamos muito nas outras famílias, né? Vemos muito, várias notícias, mas a gente nunca imagina que é na nossa, né? Que pode acontecer na nossa casa, que pode acontecer com a gente. E o baque é muito grande, porque a gente nunca espera, né? Sim, e aí eu já pergunto para a Silvanice, como fica essa família, né? Qual é o amparo que a gente pode, como sociedade, como amigos que estão ali por perto, dar e abraçar essa família? É um momento de muita dor, né? Eu acho que a gente não pode... Eu acho que as pessoas, essas famílias que passam por isso, carregam uma culpa muito grande, né? Porque eles ficam pensando, o que faltou eu fazer? Por que eu não consegui ver que isso podia acontecer? E, além disso, as pessoas de fora culpam, né? Apontam o dedo. Então, eu acho que é importante a gente não fazer isso, porque o suicídio, ele não tem um único motivo. O que a gente percebe é que quando se fala de suicídio, as pessoas tentam culpar alguém ou alguma coisa que aconteceu ali naquele momento. Não é isso, não existe. O motivo pelo qual a pessoa morre por suicídio, ela leva com ela. Ele é multifatorial. Muitas coisas acontecem. Não existe um culpado. Então, assim, o nosso papel como sociedade é abraçar essa família, é acolher essa família, para que esses familiares também não pensem que a única alternativa para eles de sair deste problema é o suicídio. Os familiares, o número de familiares também que depois tentam e que também morrem por suicídio é muito grande, por conta dessa culpa e por conta desses estigmas e por conta de uma sociedade que fica sempre acusando e culpando. É importante entender que é multifatorial e que a razão verdadeira vai junto com quem se suicidou. E também eu acho que é importante a gente falar, assim, abrace e fale menos, né? Porque, infelizmente, até no episódio anterior a gente conversou sobre isso, as pessoas, na tentativa de um consolo, elas falam coisas que elas não deveriam falar. Então, foi assim que Deus quis, né? São frases que as pessoas, elas não têm o que falar e elas acabam usando os piores argumentos, né? Então, acho que é importante a gente sempre ressaltar de ter a questão de humanização, né? Você não está passando por aquele problema, mas você pode ter a capacidade de entender. E se fosse um irmão meu, eu gostaria de ouvir isso? Não, né? Você falando isso me fez pensar na questão de que, principalmente quando a pessoa é da igreja, e a gente percebe isso, elas ficam com um sentimento, assim, uma preocupação, principalmente os familiares, né? Nossa, ele morreu ou ela morreu,
desta forma, ela está perdida. Sim. Né? E isso também gera uma dor muito profunda nesse familiar, né? Como é que pode? Aquela pessoa que eu amava tanto se perdeu. Então, as pessoas não têm que falar, porque isso eles já pensam por eles mesmos, sim, né? Já existe essa preocupação. Então, não reforce isso, porque isso também não é real. Isso também não é real. Sim. Então, as pessoas precisam acolher. Acolhe só, abraça, não precisa falar nada. Uhum. Às vezes a pessoa não quer ouvir, ela só precisa de um abraço e saber que você está ali. Sim. Né? Você não precisa falar nada nesses momentos. Às vezes quem deveria acolher e abraçar são os que mais vão acabar julgando a situação, né? Ô, Laís, eu tenho certeza que isso mudou completamente a sua percepção até sobre a vida, né? É um acontecimento, sim, que marca e gera ali uma ruptura no tempo, né? Sim. Fala pra gente, assim, quais os sentimentos que permearam o seu coração depois disso que aconteceu e o que você ainda guarda até hoje. Bom, meu irmão tinha um transtorno, né? Ele tinha esquizofrenia. Então, era uma vida bastante complicada, né? Como acho que a doutora sabe, o esquizofrênico tem bastantes manias, né? Bastante coisas que acaba trazendo um desconforto ali familiar, né? Horas ele era mais agressivo, horas ele era mais carinhoso. Então, de todos as situações a gente viveu juntos, né? Mas até conversei com ela, né, e falando com ela, falei, eu procuro guardar sempre os momentos bons, né, que é os que ficam, é os que dá saudade. Tem dias que só de pensar nele já choro, né, com a saudade, pensando como seria se ele estivesse aqui, o que eu poderia ter feito para ajudá-lo, para não permitir que isso tivesse acontecido. Mas ouvindo vocês ali atrás, fez muito sentido para mim o que a doutora falou referente à lente dos nossos óculos, né? Por mais que eu tentasse mostrar para ele a minha percepção de vida, o que eu esperava, as atitudes que eu falava para ele fazer ou para ele ter, era diferente. Não tinha como eu forçar ele a enxergar com a lente dos meus óculos, né? Era a lente dos óculos dele. E isso fez muito sentido para mim. Então, tirar o sentimento de culpa, né? E pensar que foi como tinha que ser, né? Como a vida é uma caixinha de surpresas, né? Tem coisas que a gente não espera que vai acontecer com a gente, mas acaba acontecendo. E é o que você falou de ressignificar, né? De olhar para essa situação e tentar aprender, tentar ajudar outras pessoas, né? Hoje em dia, trabalhando na área que eu trabalho, né, de fisioterapia, já ouvi muitos casos, né, e tal. Então, com a minha experiência que eu tive, tentar passar tanto para as famílias quanto para a pessoa, né, essa forma que a vida é muito mais do que aquele momento de sofrimento que você está passando, né. Então, acredito que me trouxe bastante experiência nessa parte de saber lidar com os sentimentos das outras pessoas, de poder ajudar. É isso. Te deixou mais, assim, nessa parte de humanização mesmo, sim, né? Aquela coisa, uma coisa é a gente falar do que a gente não viveu, outra coisa é a gente falar do que a gente experienciou. Sim. E Silvanice, a gente sabe que o luto em si, ele já tem várias fases, né? Já se passa por várias fases. Fala um pouquinho sobre o luto do suicídio. Quais são as fases que os familiares passam? Eu acho que a gente não precisa pensar em fases, né?
Antes falava das fases do luto, né? Luto é luto. Luto, ele é a ruptura, como você disse, né? É o término de alguma coisa. Ou é a morte de alguém. Ou, enfim, você está perdendo algo. E cada um vai sentir e viver de um jeito. Então, às vezes, também existe muito julgamento com relação ao luto. Nossa, mas ele acabou de perder o irmão, ela acabou de perder o irmão e ela tá lá, na balada. Ela é que sabe a dor que ela sente. E talvez ela estar lá na balada é o que vai aliviar um pouquinho essa dor. Mas está muito profunda essa dor. Cada um é que sabe como é que sente, né? Então, existe também muito julgamento nesse sentido. Eu acho que é muito importante a gente falar, a partir da fala da Laís, as pessoas precisam entender que, em muitos casos, alguém que morre por suicídio teve todo o amparo da família, tá? Não são todos os casos que as famílias não estavam prontas a acolher, a ajudar. E mesmo assim, aquela pessoa morre por suicídio. Está muito relacionado ao que ela sente e a como ela vê a vida, né? Então, aí também existe uma culpa que não existe, mas que a pessoa sente. E como que a gente vai explicar isso, né? Poxa, mas eu fazia tudo, eu levei em terapia, eu levei em clínica para poder se tratar, né? Eu estava ali sempre junto, tomava medicamento e mesmo assim a pessoa morre por suicídio. A gente não tem como explicar isso. E também é importante a gente falar que tem os sentimentos que são humanos e inerentes, como a raiva, a culpa, a vergonha. Isso faz parte desse processo, né? Cada um vai sentir de um jeito, mas de maneira geral a pessoa não tentar internalizar isso, né? E saber que isso faz parte desse momento, né? Sim, as famílias ficam muito envergonhadas, né? Porque a morte por suicídio, ela é muito chocante, né? Parece que falta alguma coisa. Por isso que é importante a gente falar mais sobre o assunto, conscientizar mais as pessoas, para que elas possam entender de que não tem nada a ver com não tem nada a ver com culpa, não tem nada a ver com o fato de que faltou alguma coisa ali. Pode estar faltando? Pode, mas pode ser que não. Vamos respeitar, né, aquela família, aquele momento de dor. E se você não tem condições de acolher de forma nenhuma, ou se você não está preparado para isso, então não faça. Só deixe ali a possibilidade da pessoa te procurar se ela achar que precisa. Mas, como você disse, às vezes o silêncio é o maior acolhedor naquele momento. Você vai, abraça, fica em silêncio e só. E a gente precisa também entender que cada ser humano tem um processo, porque existe uma cobrança, né, no luto. Uma semana é pouco para você sofrer, mas um mês já é muito. Então a gente tende a querer colocar limite no sofrimento dos outros, né? Lógico que você, como terapeuta, você faz parte dessa intervenção quando essa dor e esse luto tá muito prolongado em relação ao sofrimento do familiar que ficou. Mas que realmente cada pessoa tem seu tempo, né? Cada pessoa tem o seu tempo e cada pessoa vivencia isso de uma forma, né? E a gente não pode julgar, porque só você é que sabe o que você sente. Então a Karina sempre usa uma frase e eu tô sempre replicando porque ela é muito verdadeira. Só o sentidor é que sabe o tamanho da dor que ele sente. A gente não pode julgar, né? Como que eu posso julgar a sua dor? Não é porque você tá toda bonita e toda arrumada que lá dentro não tá uma ferida aberta te corroendo. Sim. Né? A gente vê casos de suicídio que a pessoa estava
rindo há 1 hora atrás, tirando uma foto super bonita e postando na internet. Tem muitos casos na mídia, né, inclusive. Sim, e de repente a gente fica sabendo que a pessoa morreu por suicídio. Como explicar isso? Sim. Só ela que sabia a dor que ela estava sentindo. Sim. Né? Olá, e você falou pra mim que você chegou a fazer uma carta, né? Depois que ele se foi, das coisas que você gostaria de ter dito. Você quer compartilhar essa carta com a gente? Você tem essa vontade? Sim, na verdade eu aceitei participar também, né? Por vendo uma forma de homenageá-lo, de externalizar mesmo esse sentimento que muitas das vezes a gente, como você falou que é uma vergonha às vezes, né? O fato de falar, nossa, mas às vezes tem quantos irmãos? Eu tenho 2, mas não faleceu. Faleceu do quê? Aí você fala, né? Tem vergonha de falar que se suicidou. Então, para homenageá-lo mesmo e mostrar o quanto ele era importante para nós, para nossa família, apesar de tudo. Posso ler? Pode. Inesperadamente, você vem visitar os meus pensamentos. Na mesma hora, as lágrimas se acumulam nos meus olhos e o coração aperta. Você tinha tanto para viver. Não era fácil nas suas condições estar aqui. Você merecia estar na época em que você desejava. Ser amigo de Vivaldi ou de Bach. Viajar o mundo. Pelos países que você admirava. E falar as línguas que você aprendeu. Tocar os instrumentos que você gostava. E ser simplesmente você. Com a sua personalidade única e incontestável. Mas você merecia estar aqui. Como qualquer outra pessoa no mundo, ocupa o seu devido espaço. Aqui você tinha o seu. E mesmo que não fosse da forma como você queria, você era muito amado. E estaríamos sempre aqui para te abraçar quando fosse necessário. Chorar, sorrir. Aonde quer que você esteja escutando essas palavras, agradeço por ter sido meu irmão. E por, em sua breve e épica existência, ter nos deixado grandes lições, momentos e lembranças que em nossa mente e em nosso coração jamais morrerá. Te amo, meu irmão. Respirem fundo. Respira. Eu acho que as palavras da Laís e o choro da Laís são bem verdadeiros, né? E eu acho que isso mostra pra gente que o quanto essas pessoas que perdem alguém por suicídio, que morre por suicídio, quanto elas sofrem, e às vezes elas sofrem caladas, né? É uma dor muito intensa também. Eu acho que é bom pra gente poder entender que a gente não pode julgar a dor do outro. É respeitar aquele momento, né? Acolher e ensinar, que tem que, respirar fundo. Tenho que fazer terapia aqui na mesa. Hoje eu sendo mãe, né? Eu entendo muito o sofrimento dos meus pais, né? Porque a gente quer, se possível, guardar o filho dentro de uma caixinha, né? Pra ninguém tocar, pra nada acontecer. E o Gabriel, ele era uma pessoa muito introspectiva, né? Ele não tinha amigos, assim, pessoalmente, né? Ele tinha muitos amigos virtualmente, né? Uhum. Ele era um menino autodidata, aprendia tudo sozinho, línguas, instrumentos, era extremamente inteligente. Então, muitas coisas a gente não sabia. Nossa, o que significa essa palavra? É um menino extremamente estudioso, fez faculdade de História. Então, ele era, assim, muito inteligente mesmo, sabe?
alguém que fazia diferença na nossa casa, sabe? Que a gente se pergunta, nossa, se ele não tiver essa esquizofrenia, onde que ele poderia estar hoje, né? Se ele não tivesse feito isso. Então é uma dor que fica, que a gente fica pensando, e se, né, ele tivesse ficado? Mas, infelizmente a gente não pode mudar muitas coisas, né? Mas o que o que não me traz tanta culpa é de saber que os momentos que eu pude abraçá-lo, eu abracei, eu beijei, a gente era muito ligados, assim, porque ele gostava da cor do meu cabelo, me elogiava, falava que eu era bonita, que eu era linda, que eu era irmã dele. Então a gente tinha muito carinho pelo outro, assim, nos momentos bons, né? Então tudo isso eu guardo com muito carinho no meu coração. E fica saudade só de imaginar como poderia ter sido, né? Se nada disso tivesse acontecido. É muito importante tudo que você externalizou, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo a gente vão se sentir abraçadas, respeitadas e representadas, né? A gente está encaminhando aí para o final e eu gostaria, esse é um momento que eu peço para vocês direcionarem o olhar para a câmera, tá? Para esse recado realmente para quem está assistindo a gente. Então eu vou pedir para a Silvanice dar uma mensagem final, como, né, quando buscar ajuda profissional, porque às vezes os pais ficam perdidos até nisso, né? Quando é o momento de eu ver alguma coisa e buscar uma ajuda profissional? Quais são os profissionais, porque até isso os pais ficam confusos, né? Quais são os profissionais que deverão ser procurados e como a terapia pode ajudá-los? Pode olhar. Quando procurar ajuda profissional? Quando você sentir que você não está bem ou quando você perceber que um ente querido seu não está bem, que tem alguma coisa de diferente. Quando você perceber que existe alguma tristeza ou que a pessoa está falando muito de morrer, está se desfazendo de coisas, está se despedindo de pessoas, então vai em busca de um profissional. Quais são os profissionais? É o psicólogo, de preferência o especialista, mas busque ajuda de um psicólogo e busque ajuda de um psiquiatra, para poder... Esses profissionais, eles vão estar te orientando com relação a tudo que você precisa fazer para poder ajudar o seu filho ou se ajudar. E já deixa também o seu contato, como as pessoas te acham nas redes sociais. Eu quero deixar, antes de deixar o meu contato, eu quero deixar alguns meios que as pessoas podem buscar ajuda nestes casos, tá? Às vezes você tá aí, né, e muitas das vezes não tem as condições, né, acredita que no serviço público não vai ter como, mas tem alguns Mas tem meios, sim. Né? Nós temos o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. O número dele é 188, é 24 horas por dia. As pessoas estão ali preparadas para poder te ouvir e te orientar. Então, se você sentir qualquer coisa, pode ligar que alguém vai te atender, vai te dar atenção, vai te orientar, vai conversar com você e vai te ajudar. Tem os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, dos municípios. Você vai encontrar em vários bairros, em todas as cidades, no Brasil inteiro. Eles também estão preparados, é do Ministério da Saúde, para te acolher, para te ajudar, para te orientar, para passar você para os especialistas necessários, tá? Tem também as faculdades com clínica escola, então vá em busca de alguma faculdade na sua cidade, procure saber se lá tem alguma clínica que faz atendimento psicoterapêutico, porque aí você consegue ter a terapia gratuita. Com certeza você vai ficar numa fila de espera, mas você pode conseguir também esse atendimento gratuito, tá? No SUS tem a rede de atenção psicossocial também, então vai em busca do SUS, que eles também estão preparados para ajudar você nesse momento.
E quando se trata também de psicólogos, converse, fale sobre as suas condições, busque ajuda, que tem psicólogos que estão aí, que ajudam essas pessoas, fazem um valor mais acessível de acordo com a possibilidade de cada um. Não deixe de procurar ajuda pensando, não, eu não vou conseguir pagar, né? Porque nós estamos preparados também para acolher algumas pessoas. Também às vezes tem uma fila de espera, mas a gente pode passar para outros psicólogos e é isso, a gente precisa se ajudar, tá? Vou deixar uma frase minha, né, que eu uso, que tem no meu site, que é: o sentido da vida está dentro de você. Você só precisa acessá-lo. E o psicólogo vai te ajudar nesse processo, tá? Meu Instagram eu tenho 2, que é o Silvanice_suicidologista ou o Silvanice_PSI, que são diferentes, um é de suicídio e o outro é para atendimento infanto-juvenil. E o meu site é o www.psicologia.com.br. É isso. E Laís, deixa uma mensagem final para os nossos ouvintes. É preciso saber viver? Por quê? O que você vê de tudo que você viveu? Não temos como prever o que vai acontecer. Então eu tenho um lema comigo, né? De procurar ser gentil, mesmo você não sabendo como está o dia daquela pessoa. Abraçar como se fosse a última vez. Sabe? Mesmo sabendo que você vai encontrar ela amanhã cedo no trabalho ou amanhã cedo na sua casa. Abrace, beije, porque você nunca sabe quando pode ser a última vez. E aproveitar os momentos como se fossem os últimos mesmo. É isso. Como que as pessoas te encontram também? Lá você fala um pouco do seu trabalho de fisioterapeuta, da sua rotina de mãe, né? Meu Instagram tá como uma fisio mãe. Lá eu compartilho um pouquinho da minha rotina de mãe, de Ela primeira tem viagem. Uma filha linda. E de fisioterapeuta também. Bom, eu quero entregar para vocês uma pequena lembrança de um papo tão especial. Eu não tenho palavras para agradecer você por toda a sua parte técnica e humana e tocar num assunto que é tão difícil na nossa sociedade, mas falar com tanta maestria. E a Laís por ter essa coragem, porque é preciso coragem pra gente expor os nossos sentimentos. Então eu quero te dar uma lembrancinha. Essa daqui é minha. Esse daqui foi a Inspirações JE que mandou pra você. Essa pra você. Muito obrigada. E ela mandou uma pra você também. Eu quero que vocês usem, depois posta foto. Obrigada, muito obrigada. Agradecendo já a presença de vocês. Eu quero falar com o público que está assistindo a gente. Vocês têm sentido que são episódios emocionantes, que a gente traz sim como profissionais a nossa parte técnica, mas nunca deixando de lado a nossa parte humana. Esse episódio ele foi feito para você que vive essa situação na sua família, que tem algum familiar nessa situação. Então, sintam-se abraçados, porque como a gente disse, é mais do que palavras e sim um abraço. E se precisar da gente, vai estar tudo descrito aqui no canal, os contatos delas também vão estar. Se precisar desabafar, fazer uma pergunta, pode contar com a gente. Afinal de contas, a gente tem que falar sobre a vida e não só no mês de setembro, em todos os meses do ano. Então é isso. Se inscrevam no canal, curtam, comentam, compartilhe com aquela família que às vezes você não tem nada, não consegue expor, né, as palavras, mas manda um compartilhamento que pode ser que é isso que eles estão precisando ouvir e serem abraçados. Um beijo. E até a próxima.